Nós somos do Start Podcast e hoje vamos receber o Patrick do Quilombo Cafundó. Se apresente, por favor. Meu nome é Patrick Henrique da Rosa Pires, eu sou do Quilombo Cafundó e também do Quilombo Caxambu. O Quilombo Cafundó aqui da região de Salto de Pirapora e Quilombo Caxambu da região de Sarapuí. Explica pra gente o que é Quilombo. Quilombo vem do quimbundo, que significa comunidade. Então a palavra quilombo vem do quimbundo, que significa comunidade. Existem dois tipos de quilombo no Brasil. Um quilombo de fuga, como o quilombo de Palmares, e o quilombo Cafundó, que é um quilombo de doação, tá certo? Então existem esses dois tipos de quilombo, tendo essa referência ao Palmares e o quilombo Cafundó. O quilombo Cafundó, ele foi uma doação do fazendeiro que, após a sua morte, deixou em testamento as terras para esses ex-escravizados. As terras foram deixadas como herança para os ex-escravos. Durante o falecimento antes do falecimento do fazendeiro, ele deixou uma carta em testamento que as terras deveriam ficar com esses escravos, ok? Essas terras não poderiam ser vendidas, poderiam ser arrendadas. Arrendadas é quando você empresta um pedaço para a pessoa, né, por conta em troca de um valor. Depois dela plantar e colher, essa terra volta para você e você recebe uma porcentagem daquela colheita em valor ou em produto, ok? E assim como o Caxambu. O Caxambu também teve esse mesmo sistema de, de ser uma herança, né? De ser doada as terras após o falecimento do fazendeiro. No Quilombo Caxambu, como eu disse para vocês, ele atualmente não existe mais, porque as terras foram tomadas por, pelos fazendeiros, pelos poceiros e os capangas de lá. Eles não aceitavam que um negro tivesse posse de tantas terras, porque realmente são muitas terras. A professora comentou com nós que vocês têm uma língua própria. Você pode explicar pra gente como que é? No Quilombo Cafundó, assim como o Quilombo Caxambu, a gente fala a cupópia, conhecida aqui entre os mais antigos como língua secreta dos pretos. É uma língua trazida pelas crianças que foram escravizadas de Angola. Ela, ela se misturou aqui no Brasil com o dialeto, a fala do caipira e se formou a cupópia. É, a cupópia ela mistura do umbundo, do quimbundo e do quicongo e do caipira, né? Ela, a cupópia, no nosso dialeto, na nossa língua, ela significa fala. Então, literalmente, cupópia é fala. Se traduz como fala. Na comunidade de vocês usam algum tipo de vestimenta diferente? Eu acredito que é um conceito que muitos pensam a respeito da comunidade, mas as nossas vestes são comuns, como de qualquer pessoa. O que nos enriquece como pessoas, como comunidade, o que nos fortalece como indivíduo, é buscar essas características de nossos ancestrais, ou seja, roupas africanizadas, ou seja, aquelas estampas bonitas africanas, os colares, os turbantes, tudo isso enriquece nós como indivíduos, né? Fortalecendo a nossa luta, fortalecendo a nossa identidade, trazendo um pouquinho mais de amor próprio, um pouquinho mais de força para que nós possamos lutar e representar nosso povo. Conta um pouco da cultura e da arte de vocês pra nós. Dentro da comunidade, a gente faz o Curima Adufo. Assim como está escrito na minha camiseta, Curima Adufo, que significa o trabalho dos tambores, o trabalho sério dos tambores. E dentro desse Curima Adufo, a gente faz algo muito parecido com o jongo, a nossa batucada, e também o samba de roda, assim como a pisada do barro, que é uma cultura muito parecida com o coco de roda. A capoeira também está bem presente dentro da nossa comunidade. Por muito tempo também foi uma arma de defesa da comunidade contra ataques. Então, a nossa cultura, além de estar inserida no nosso dia a dia como uma manifestação artística, ela também está inserida como uma resistência e um fortalecimento da comunidade. Conta um pouco sobre a pisada do barro. Tá. A pisada do barro que eu disse anteriormente, atualmente sendo uma batucada, um ritmo que a gente toca, a gente dança, antigamente era tocado para construir as nossas casas. Eram casa de pau a pique, casa de barro, de sapé, assim, de diversas formas de se chamar. São casas construídas de madeira
e barro. Vocês já ouviram falar, né? Conhecem? Normalmente a gente se reunia em comunidade, os mais antigos se reuniam em comunidade para construir a casa, por exemplo, do Igor. Vamos todo mundo se reunir para construir a casa do Igor. Aí junta toda a comunidade, 30, 20, 40 pessoas, para construir a casa do Igor, para que seja rápido. Então se reunia, fazia, jogava a terra, jogava um pouquinho de palha junto, ou esterco de vaca, um pouco de água, e todo mundo, ao som dos tambores, pisava de forma ritmada. Então, dentro da nossa comunidade, do nosso quilombo, é sempre necessário que a gente trabalhe sempre em comunidade em tudo que a gente faz. Para construir a casa, por exemplo, a gente não pode construir sozinho. Precisamos de duas pessoas, uma do lado de fora da parede que vai ser barreada e uma na parte de dentro. E as duas pessoas, cada um com um pouquinho de barro, se encontram as mãos para fechar e prensar o barro, para que ele não caia. Porque se uma pessoa sozinha jogar, o barro passa do outro lado. Aí não dá para construir uma casa. Essa casa, atualmente a gente não faz mais casas de barro. Nós temos uma para visitação, para decoração, mas não utilizamos mais esse método, porque por ser um método muito simples de ser feito, e por ele conter bastante madeira na sua produção, na sua estrutura, era fácil de ser destruído. Então, os poceiros, os capangas, quando queriam expulsar os quilombolas das terras, tacavam fogo nessas casas. E por o telhado ser de sapê ou de folhas, ela pegava fogo muito fácil, era muito inflamável. E por conta disso, muitas das vezes nós perdíamos as casas e tudo que tinha dentro dela, sendo muito fácil a nossa expulsão das terras por conta da falta da nossa moradia. O que é o jongo? E por que você falou como se fosse o jongo? Nós aprendemos com nossos griots que na nossa comunidade é feito o curimadufo e não o jongo, tá? São danças semelhantes, são movimentos semelhantes, toques semelhantes, mas não tem esse nome, tá? O jongo, assim como o curimadufo, assim como o batuque de umbigada, é espalhado e muito semelhante em diversas regiões do Brasil, tá? Por como esses povos que vieram de Angola, esses povos que vieram de África, se espalharam pelo Brasil, a cultura também acabou se disseminando. Da mesma forma que da mesma forma que o povo foi se espalhando, a cultura também foi junto, tá certo? Então nós encontramos semelhanças entre as culturas em diversas regiões do Brasil. E em Salto de Pirapora, assim como Sarapuí, que tem o Quilombo Caxambu, a gente faz o curimadufo. O curimadufo, ele consiste em 3 tambores e uma roda de pessoas dançando, tá? Normalmente em dupla. Esses três tambores, eles se chamam bisavô, avô e pai. O bisavô tocado pelo griot, pelo mais velho, pelo chefe, pela cabeça, que ordena todo o movimento. O pai pelo segundo mais velho, o vô pelo segundo mais velho e o pai pelo mais novo. O passo do jongo, ele tem um significado muito importante para nós na comunidade. Ele significa nós vamos, nós voltamos e na volta do mundo nos reencontramos. E o que podemos entender desse movimento, dessa tradução, desse passo de dança? Nós podemos entender que independente de para onde vamos, nós acabamos reencontrando com nossos ancestrais, com nossos mais velhos, com, com a nossa origem. E para o povo que veio antes, para os escravizados, isso era muito importante, porque é o que manteve eles firmes por muito tempo, acreditando que um dia voltariam para a sua terra ou para onde foram tirados, muitas vezes de suas mães. Fala algumas palavras pra gente na Cupópia. O que vocês gostariam de saber? Como se fala cachorro? Cachorro? Cachorro na Copop a gente fala arambuá. Como que fala água? Água? Água é vava, o vava. E como que se fala sol? Sol? Sol é cumbi. Então é isso, gente. Queria primeiramente te agradecer e queria que você deixasse uma mensagem para o nosso público. Eu deixo a todos um vavuro. Vavuro é próspero, é muito bom. Então desejo prosperidade a todos, desejo um vavuro a todos.
Então é isso, gente. Até a próxima!